enfim, me parabenizando. E falar para o MEC, para a comissão e, enfim, todos aqui que nós estamos abertos para discutir juntos um novo modelo de avaliação e convidar a todos a aprovar o Marco Civil da Internet daqui a pouco. Vamos tentar. Dr. Pedro Paulo de Medeiros. Bem, respondo a nossa nobre deputada Doarinha, assim como aos eminentes deputados Isalci e Grilo. Como já foi dito aqui, o formato do exame ele vem sendo aprimorado gradativamente e à medida que nós ouvimos a população e os bacharéis. Desde a primeira elaboração de exame de ordem, que era feito de forma regional, nós já estamos em fase de uma evolução muito mais severa. Nós já temos mais de uma década de aplicação de exame de ordem. Nós unificamos o exame de ordem exatamente para procurar uniformizar e harmonizar os anseios dos bacharéis, da sociedade, do meio acadêmico, com aquilo que nos exige o judiciário. A necessidade não parte da OAB, não é a OAB que dita as balizas do exame de ordem. Quem dita as balizas do exame de ordem são o MEC e o judiciário, que é onde o advogado vai atuar. Ou seja, aquilo que nós exigimos dos bacharéis é aquilo que ele vai ter como exigência na vida real. Não adianta nós dizermos para os bacharéis, olha, você pode responder só matéria de direito civil, se na vida real ele tem que saber direito civil, direito empresarial, direito administrativo, direito constitucional, para fazer uma petição. Ele tem que saber tudo. Ele pode se especializar em uma área. Daí porque na segunda fase ele opta por uma área. Mas ele tem que saber tudo, ele não pode saber uma única coisa. Como é que um bacharel pode atuar em direito empresarial sem saber direito constitucional, sem saber direito civil, sem saber processo civil? Um criminalista, é a minha atuação, eu sou um advogado criminalista, eu atuo na advocacia criminal, e eu tenho que saber e tenho especializações em processo civil. Em regra, não seria a minha área, mas eu tive que fazer 2 pós-graduações em processo civil. Por quê? Porque o direito, ele é harmônico entre as áreas. Não há como eu dizer, faça o exame de primeira fase em uma matéria só. Não é possível isso. Já na segunda fase, sim. Eu exijo dele uma área mais afeta, aquela em que ele deseja atuar. Por isso que é assim que é feito o exame de ordem. Mas não tenham dúvidas, nós estamos a todo o tempo ouvindo os bacharéis, ouvindo o meio acadêmico, para aprimorar a cada vez mais o exame de ordem. Nós não queremos ser um problema, queremos ser uma solução. Nós instalamos uma ouvidoria, Bom, como diria o respeito a que me referi agora há pouco, é aquele que deve ser recíproco entre as pessoas interessadas na discussão. E voltando a ele, digo, nós instalamos uma ouvidoria no Conselho Federal exatamente para ouvir as críticas e as sugestões para o aprimoramento do exame de ordem e para dar mais transparência. Há uma ouvidoria para ouvir críticas, para ouvir problemas com as correções dos recursos, que é um problema que nós já notamos que existia, e tem toda razão quem reclama das correções. É um problema que existia e nós exigimos daquela organização, a Fundação Getúlio Vargas, que faça as devidas correções, como nós exigimos do Judiciário que decida as causas devidamente fundamentado, nós exigimos que a FGV corrija os recursos devidamente. Nós entendemos que isso tem que ser feito sim, daí porque nós montamos a ouvidoria. Nós exigimos da FGV, nós não somos contrários aos bacharéis, nós somos parceiros dos bacharéis, só precisamos que eles estudem e passem no exame de ordem, tendo conhecimento mínimo. É só isso. Então, apenas para finalizar, e aqui está a título de esclarecimento, esses valores que são cobrados para o exame de ordem, por favor, não acreditem que os exames de ordem são feitos no Brasil inteiro, com essa capilaridade toda que existe, a custo zero. Nós pagamos a Fundação Getúlio Vargas para fazer o exame de ordem e pagamos caro. Esse valor, por óbvio, é aplicado para pagar esse custo. E apenas para finalizar, a banca elaboradora das questões é uma banca feita pela Fundação Getúlio Vargas, que monta um banco de questões com os 6 vezes o número de questões do exame. Isso é repassado ao Conselho Federal. O Conselho Federal, então, aprova esse banco de questões muito maior, devolve à Fundação Getúlio Vargas, que então faz um sorteio eletrônico, coloca na prova e aplica no exame. A OAB não vê a prova, a não ser após a aplicação da prova, junto com os examinandos.
Tudo isso visando o quê? Aprimorar a segurança e participar da elaboração da prova. Mas não tenham dúvidas, a nossa intenção é continuar melhorando e trazendo cada vez mais o conteúdo do exame de ordem para perto dos bacharéis, para perto das universidades. Lógico, sem olvidar daquela exigência mínima que impõe a realidade, que impõe o judiciário, que impõe a vida real. Não adianta nós exigirmos o mínimo, de 0 a 10 exigimos grau de dificuldade 2, se na vida real o grau de dificuldade não é 2, é 6, 7, 8. Se você vai atuar em tribunais superiores, 8, 9. Portanto, nós temos que exigir de quem quer ser advogado que ele saiba atuar na vida real e não na vida ilusória. Daí porque nós exigimos esse mínimo. Mas contem conosco que, por favor, nos propiciem elementos para que nós possamos incrementar e aprimorar e melhorar o exame de ordem, torná-lo cada vez mais próximo da necessidade e possibilidade dos bacharéis. Nós não somos inimigos, nós somos amigos da população e amigos dos bacharéis. Acreditem nisso. Obrigado. Deputado Domingos Dutra. Senhor presidente, em primeiro lugar eu quero parabenizar Vossa Excelência pela iniciativa. Acho que a audiência vai trazer elementos para que Vossa Excelência aponte e prepare o seu relatório. O que eu faço nesse momento é apenas um apelo. Primeiro, um apelo para a OAB. Eu repito, a OAB é uma entidade fundamental para a democracia no Brasil. E é